Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouquinho de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade ao nosso estudo sobre Umbanda, né? E atendendo a um pedido, né, de uma seguidora aqui do canal, né, que faz estudo aqui com a gente, a Silvia, ela pediu para que estivesse aí trazendo um vídeo falando sobre o pano de cabeça, né? Que tem vários conceitos aí, tá, gente? Então, eu venho trazer alguns conceitos e falar para vocês como nós aqui na Casa de Oração e Estudos do Rei das Matas utilizamos o pano de cabeça, tá certo? Então, vamos lá, ó. E algumas vertentes aí, né, seja de Umbanda ou de Candomblé, ele também é chamado de Ojá, né? Mas aqui na Casa de Oração e Estudos do Rei das Matas chamamos apenas de pano de cabeça, tá bom? Aqui lembrando que é uma Umbanda raiz, né? Aquela antiga, bem antiguinha do senhorzinho no fundo do quintal. Eu tô sempre falando isso, porque era o jeito que o meu tio trabalhava, né? Junto com a minha mãe. Então, de ter aquele cômodozinho, meu tio não foi feito no santo, os guias dele mesmo que desenvolveram a mediunidade nele, que era muito ostensiva, tá? Então, assim, foi assim que a minha mãe veio vindo, apesar dela depois ter mais tarde ter feito a cabeça, né? Mas ela já estava iniciando no santo já, que ele já trabalhava, né, em família e ajudava algumas pessoas. Então, assim, eu vou trazer para vocês o conceito de outras religiões e alguns, tá, gente? Eu não vou falar de todos, né? Até mesmo porque eu não sou detentora do conhecimento de tudo, né? E vou explicar para vocês como aqui na Casa de Oração e Estudos do Rei das Matas nós utilizamos, tá bom? Então vamos lá, pano de cabeça. Em cada religião, em cada segmento umbandista, né, existe uma vestimenta sacerdotal, né, ou então dos médios, né, desde o mais iniciante, né, do médio que entra no terreiro, até o médio, aqui está dizendo graduado, mas eu não gosto de falar assim, porque dá a impressão de que um é melhor do que o outro, né, e vamos analisar, né, a gente vem de uma vertente assim de Umbanda, que somos todos iguais perante o Pai, apesar de ter alguns que nos dirigem, estão à frente de algum trabalho. Mas isso não significa que é alguém muito mais importante ou graduado, tá, gente? Assim vemos. Se na sua casa vê de outra forma, nós respeitamos, tá? Não está errado também, assim como nós também não estamos errados. Depende de cada vertente, tá? Nas religiões afro-brasileiras, isso se dá de acordo com as regras de cada casa, tá? De cada vertente de Umbanda ou Candomblé. O branco é a coroa oficial da Umbanda, não só por representar a paz, né? Mas também pelo sentido que possui relacionado aos fundamentos da religião. E também vamos aí lembrar que o branco reflete todas as outras cores, tá? Em tempos antigos, escravos homens usavam um pano de cabeça simples para carregar peso, né? O peso na cabeça. Então, eles rodilhavam um pano aqui para aquele peso ficar mais equilibrado no alto da cabeça, tá? Este pano era símbolo de escravidão na época, tá? O pano de cabeça tem como função, né, uma das mais importantes, e é a que a gente segue aqui na casa, proteger a coroa, né, que em algumas vertentes que são ligadas ao candomblé se fala ori, no candomblé fala ori, em algumas umbandas, né, que tem como é que eu posso dizer, gente? Sumiu a palavra da minha boca. Que tem aí, tipo, uma herança do candomblé, né, por questões ancestrais, né, de antepassados, se fala ori, tá? Mas na Umbanda da nossa casa aqui de Oração e Estudos do Rei das Matas, a gente chama de coroa, tá? Aqui, o alto da cabeça, onde está a coroa do médium, tá bom? Mas aí existem outros significados, tá?
O fundamento dessa peça, do pano de cabeça, né, baseia-se principalmente, né, na proteção do que se é considerado sagrado no corpo humano, que é a coroa mediúnica, tá bom? Então, assim, a chamada coroa mediúnica, né, é a parte do corpo que deve ser respeitada, né? Nós acreditamos assim, pois nos liga, né, liga a matéria ao espiritual. É aqui, no chakra coronário que temos aqui, né, aonde está a nossa coroa mediúnica, é onde recebemos as ligações do Altíssimo, né, aonde a gente se liga, é pelo alto, tá bom? Mas existem também variações, né, que vão acontecer desde acordo com o que cada casa acredita, com o que ela pratica, né? E aí vai o significado sendo explicado para os filhos de santo ali daquela casa, de acordo com o fundamento que aquele dirigente veio vindo aí, tá? É por isso que nenhuma casa está errada. Cada um vai seguir o seu segmento de acordo com aquilo que veio trazendo de herança dentro ali da sua vertente. O pano de cabeça também é chamado de ojá, tá? Em alguns, né? Principalmente nesses que são mais divertentes, que são ligadas aí ao candomblé, que tem essa herança mais forte do candomblé, tá? Tem às vezes tamanho variado, tá? E é como se fosse uma faixa. Então, assim, não se trata de um enfeite, tá? Pelo contrário, seu uso tem grande importância, pois em algumas casas representa até mesmo hierarquia. Em algumas casas é utilizado como uma hierarquia também, tá? Também tem esse significado. Como tempo de iniciado. Quanto tempo tem que a pessoa foi iniciado? Então, isso daí também sugere em algumas vertentes. Então, assim, é uma hierarquia entre os médiuns, né? E serve muito, é muito mais comum, né? Entre os médiuns do candomblé. E serve para proteger, como eu já disse, a coroa do médium contra energias pesadas, tá? Ou então também filtrar, tá, gente? Nós aqui na Casa de Oração e Estudos Rei das Matas acreditamos muito nisso, porque a espiritualidade também nos traz. Também filtrar um pouco da energia. Por quê? A energia do orixá, quando chega, né, na nossa coroa, né, com irradiações, ela é fortíssima, né, muito forte. Dependendo dessa energia, né, por isso que muitas pessoas sentem muita dor de cabeça, porque a mediunidade é muito forte. Começa a usar o pano, já fica com menos dor de cabeça, tem mais equilíbrio, né? Aprendi isso há muito tempo. É um ensinamento muito antigo. Isso é muito. A gente via muitas pessoas, né, antigamente, né? Muitas pessoas que eram ligadas a religiões de matriz africana usando diariamente um pano de cabeça. Por quê? Né? Eram pessoas aí que tinham a mediunidade muito forte, né? Então auxilia sim a dar uma filtrada, a diminuir aquelas dores de cabeça constante, auxilia, tá? Não resolve, auxilia. Logicamente que a doutrina, né, através de um desenvolvimento mediúnico ou de estudos para se doutrinar é muito importante, tá? Quando a gente consegue entender o que é a mediunidade e como se processa, a gente consegue ter um controle melhor. Então vamos continuar. Também considerado um filtro, como eu disse, mas aí, olha, dessa vez aqui, outro tipo de filtro também, um filtro de pensamentos e projeções mentais ruins, né? Que esse pano protege os médios contra essas energias pesadas, né, carregadas, que vem aí nos trabalhos, né, às vezes vem de consulente, essas energias pesadas, né, que ficam ali no astral, logicamente que o fumo, a bebida auxilia, mas tudo isso é um conjunto, e o pano de cabeça, como toda a vestimenta do médium, é um auxílio aí. Também não é só porque vai diferenciar o médium do consulente, mas é porque a roupa também vai trazer a sua proteção. Por isso que ela deve ser muito bem tratada, higienizada, limpa, né? Tem que ser bem cuidada, não pode ser uma roupa que esteja aí toda rasgada, toda furada, toda manchada. Que seja uma roupa limpa, com pureza, né?
para que ela possa ser aí a ferramenta da espiritualidade de luz para proteger o médium, para auxiliar o médium em todo o trabalho, tá? Durante os trabalhos no terreiro ou nos barracões de candomblé, né? Apesar de se poder encontrar alguns terreiros em que homens usam o pano de cabeça, esse adereço é originalmente de utilização mais comum às mulheres, tá? Mais comum com as mulheres. Já vi muitas lojas vendendo como se fosse unissex, né? Tanto para homem quanto para mulher. Muitos homens utilizam sim, mas aí torna a dizer, tá errado? Não, depende da vertente daquela casa, tá? Mas aqui na Casa de Oração dos Reis das Matas, né? Homem utiliza outro tipo de instrumento para cobrir a coroa, né? Então, assim, para os homens, geralmente, usa-se o filar, né? Aqui na nossa casa se chama de coroa, né? Tanto para homem quanto para mulher é pano de cabeça, né? Para homem se chama de coroa, né? Que é, como vocês veem aí nos nossos vídeos onde estamos, né, ao vivo, como que é, né, durante as lives de oração, né? Ele é como se fosse uma touquinha mesmo, só que é reto, né? Alguns chamam de barrete também, ou de boina, ou de chapéu, depende da casa, tá bom? Então, assim, tudo da mesma forma, para cumprir o mesmo papel que é o pano de cabeça das mulheres, tá bom? Aqui na Casa de Oração. Agora, eu já vi muitas outras casas em que os homens também utilizam o pano de cabeça, às vezes dobrado de uma forma diferente, mas aí depende da casa, tá correto também, tá? Então, assim, em algumas casas, o pano de cabeça também demonstra uma forma de respeito, né, a certos rituais, tá? Existe também o significado, né, das abas, né? Tem algumas abinhas. Tá vendo aqui da forma com que eu amarro aqui? Eu não amarro, né? Na verdade, a gente só dá uma enfiada aqui, porque o pano de cabeça, na nossa vertente, tá, gente? Não deve ser amarrado, tá bom? É como se atrapalhasse o trabalho aqui, né? Da espiritualidade e não deixasse com que a coroa pudesse aí fazer o trabalho, né? Receber essas energias do Altíssimo de forma normal, né? Então, assim, acaba atrapalhando. Na nossa vertente é assim, não se amarra, não se dá nó para não atrapalhar o processo mediúnico, tá bom? Mas se usa-se ele, assim a gente enrola aqui, né? Enrola ele, dá espaçado, uma parte para lá, outra para cá, e se dobra a ponta e enfia aqui. Em algumas casas coloca mais aqui, principalmente se tem na vertente do candomblé, coloca mais aqui. E aí duas abinhas, uma abinha, e vou explicar aqui mais ou menos como é. E depois nos comentários, se você está ouvindo esse áudio e souber, esse vídeo aqui no YouTube, e souber de outro significado, coloca aí pra gente nos comentários. Vamos lá, ó. Existe também o significado de as abas do pano de cabeça se relacionarem ao orixá da filha ou do filho, né? E sua idade de santo, a idade que foi feito aí, né? Se seu orixá for feminino, deve usar duas abas saindo da amarração. E aí, vocês veem aí, pesquisa como é, tá bom? Se for masculino, será utilizada somente uma aba saindo da amarração, se o orixá for masculino. Já vi algumas casas falando que duas abas seria para a condição X e Y de hierarquia dentro da casa. Mas aí depende da vertente, né? É necessário, gente, ter discernimento ao usar o pano de cabeça. Ele não é um simples turbante, não é um simples pano que você coloca na cabeça. O pano de cabeça também não deve ser maior do que os das médios acima da hierarquia. Isso na casa que o trabalho é dessa forma, tá? Aqui na Casa de Oração, por bem dizer, do mesmo tamanho. Tá? Todos eles, da forma de fazer, vai fazendo, eu vou fazendo, né? Ou então a pessoa mesma faz, se tiver de ser, né? E aí vai ser de acordo com o que saiu ali, né? Mas geralmente a gente faz ele num padrão, por isso que eu mesmo que faço, porque a gente faz num padrão para não ficar diferente. Mas aí a forma de amarrar é cada um que decide como vai fazer. Amarrar não,
de trançar ele, aí é cada um que decide como vai fazer, né? Mas eles são padrões, tá bom? E só que em outras casas, né, tem hierarquia aí, no tamanho dele. Olha só que interessante, né? As médias mais novas da casa costumam usar o pano branco, né? Em algumas casas, né? As mais novas usam o pano branco de amarração simples, né? Enquanto as mais velhas podem usar o colorido ou mais longo, né? Com outro tipo de amarração, né? Amarrações mais enfeitadas, né? E em festas, né? Costumam vestir a cor do orixá homenageado. Aqui na casa de oração o pano é só o branco, né? Eu fiz um vídeo aí de plantando uma roseira, né? Para a pombagira que eu trabalho com ela, a Dona Rosa Vermelha. E aí eu coloquei uma rendinha na cabeça, mas foi só para prender o cabelo para não ficar caindo, né? Porque estava muito calor e eu estava do lado de fora. Então eu coloquei uma rendinha, mas isso não significa, né, nada de diferente, nem nada não. Foi só algo que eu coloquei na cabeça para prender o cabelo, né? E também em respeito à Dona Rosa, tá bom? Por que apenas as mulheres usam pano de cabeça em alguns lugares aí, como já foi dito, né? O uso é originalmente delas, das mulheres, né? Mas os homens podem usar também, né? Esse que é o barrete, ou o filar, ou a boina, né? Mas isso é algo que da matriz do candomblé, é algo que é muito mais antigo. Esse significado veio de lá, né? Da África, né? Das religiões de matrizes africanas que utilizam dessa forma, é porque é algo que vem muito antigo, né? Agora, pra gente aqui foi algo que foi devagar se disseminando, né? Mas não pelo fato de ter tido aí alguém que fez o meu tio e que do meu tio, né, veio vindo todo esse ensinamento e tal. Não, foi algo que a gente foi de acordo com a nossa herança cultural até usando, tá? Mas depois, sabendo o significado e a importância, aí sim, a gente já começou a usar com mais coerência e mais acertado. É um respeito à espiritualidade, essa energia que estamos recebendo. No caso, quando se tem dor de cabeça, igual quando eu estou fazendo uma firmeza lá e de repente eu estou sem o pano da cabeça, às vezes dá aquela fisgada no alto da cabeça e se eu não coloco o pano, a cabeça vai ficar doída depois, né? Então já coloco, fica tranquilo. No início dos trabalhos, se eu tiver sem o pano de cabeça, eu sinto a energia muito forte que eu começo a ficar tesonza, né? E aí tenho que estar com o pano de cabeça, né? Cabocla de Lama Flecheira, ela incorpora, mas ela tira o pano, manda tirar o pano, eu já tiro antes, quando ela já tá vindo. Quando eu tiro o pano de cabeça, o pessoal já sabe que ela tá vindo, né? E aí, porque é o processo dela, né? Aí eu nunca perguntei e também aqui nunca ninguém perguntou, né? Mas se alguém, né, que tiver, do pessoal que trabalha aqui na casa, tiver curiosidade, um dia eles vão perguntar, tá bom? Então, assim, ainda assim, quando o homem, né, tá usando filar, só poderá ser utilizado quando atinge um grau mais elevado na casa, na vertente que é dessa forma, né? Quando se torna um ogã, ou um sacerdote, ou um pai pequeno, é que vai e utiliza o filar, né? Que é o que cobre a coroa lá do médium, né? Ou o ori, no caso do candomblé. Então, assim, algumas casas autorizam o uso do pano de cabeça por homens em situações específicas em alguns rituais, né? Mas aí, em relação aos rituais, é melhor que a gente veja aí, né, nas casas, porque cada casa é de uma forma, né? Então, nem todo ritual vai ter que se usar, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Silvia, espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida, né? E qualquer coisa, deixa aí nos comentários que a gente vai procurar trazer para vocês. Meu saravá fraterno a todos. Que Pai Oxóssi nos abençoe. Axé.